Boa noite, jovem. Mais uma vez aqui, professor Carlos Wagner, para resolver mais um exercício de derivada. O exercício diz assim: calcule as derivadas parciais de segunda ordem da função f de x, y igual a x ao quadrado e elevado a menos y. Tá bom? Então eu escolhi esse exercício porque nós temos feito sempre resolvido funções polinomiais, né? Então é bom a gente dar uma variada. Aqui você tem, na verdade, uma função que é uma mistura de polinômio com exponencial, né? Isso aparece muitas vezes também na economia. Mas vamos lá. Derivando em relação a x, a função em relação a x. Del f, del x. Depois eu vou derivar em relação a y. Del f, del y. Acho que vai dar para fazer aqui nesse espaço. Vamos lá. Del f, del x. Quando você deriva a função em relação a x, você vai olhar o y como uma constante. Então, aqui tudo é constante. Ó. O e é constante, elevado a menos uma constante, dá uma constante. Você vai só repetir e deriva a parte variável, né? Você está variando, está dando aquela perturbada só no sentido horizontal, né? Para a direita ou para a esquerda, um pouquinho para ver como é que a função se comporta. Então vamos lá. Repete a constante, deriva a parte móvel, a parte variável, 2x, e repete e elevado a menos y. Pronto, nada mais que isso, tá bom? 2x e elevado a menos y é a derivada da f em relação a x. Agora, a derivada da f em relação a y. Como é que fica? Aqui já escrevi, né? Derivada da f em relação a y. Agora eu vou olhar o x como constante. Então isso aqui tudo é constante, eu vou só repetir. Deriva só a parte variável aqui. A parte variável derivada da exponencial é ela mesma. Só que pela regra da cadeia, você deriva aqui em cima, derivando esse camarada, vai dar menos 1. Então vai aparecer menos 1, vou colocar na frente logo, menos 1, repete a parte fixa, e a derivada da exponencial é igual a ela mesma. Pronto. Nada mais. Ó. Constante você repetiu, derivada da exponencial é ela mesma, derivou o argumento, menos 1, é que aparece esse menos aqui da frente. Apenas isso. Agora vamos partir para os finalmente, como diria Odorico Paraguaçu. Procurem saber quem é. Bom, então aqui vai dar origem, daqui das derivadas parciais de primeira ordem, aparecem, cada uma dá origem a mais duas, né? Você vai aí tendo uma progressão geométrica, né? Vai dobrando sempre. Porque aqui eu posso derivar a del f, del x em relação a x e posso derivar a del f, del x em relação a y, tá certo? Assim como eu posso derivar a del f, del x, del y em relação a x e posso derivar a del f, del y outra vez em relação a y, dando origem a essas outras 4 funções, né? Que legal, que interessante, né? Então vamos lá. Derivei uma vez em relação a x, agora eu vou derivar outra vez em relação a x. Então olha esse camarada com uma constante, repete, deriva só a parte que está variando. Derivada de 2x é 2, repete a constante. Então vai ficar 2 elevado a menos y, tá bom? A outra, bom, vamos lá, vamos continuando aqui. Já derivamos em relação a x, deu isso. Vou derivar agora em relação a y. Quando eu derivo em relação a y, eu olho o x como uma constante. Então eu vou repetir a parte constante, derivo só a parte que está variando. Repito a constante, 2x, derivada da exponencial, ela mesma, só que tem um argumentozinho aqui. Quando eu derivo o argumentozinho pela regra da cadeia, vai dar menos 1, né? Derivada de menos y em relação a y é menos 1. Aí aparece esse menos aqui na frente. Tá bom? Eu creio que está tudo bem até aí. Agora nós vamos derivar a del f, del y em relação a x. Del f, del y está aqui.
Em relação a x, eu vou fixar o y. Esse é constante, deriva só a parte que está variando. Quando eu derivo aqui, vai dar menos 2x, né? Menos 2x, e repete a constante. Olha que interessante. Essas duas são... opa, é aqui, perdão. Aqui a minha visão aqui é meio limitada. Vocês me desculpem. Às vezes eu erro porque eu não estou vendo direito. Mas vamos lá. Não precisava nem apagar, né? Mas vamos apagar esse camarada aqui, que não significa nada. Então, o que eu queria dizer é que quando a função é de classe C2, né, aqui, deixa eu colocar em vermelho, f é de classe C2, não é? Você tem essa igualdade. As derivadas cruzadas são iguais, ó. Veja bem, é bom até para conferir, né, se está certo. Deriva numa ordem, depois deriva na outra para ver se dá a mesma coisa. E olha como fica legal, né? Fica bonitinho aí, tudo certinho, né? Bom, finalmente, vamos derivar del f, del y em relação a y de novo, né? Então está aqui del f, del y, vou derivar em relação a y, só quem está se movendo é esse camarada aqui. Na verdade, ele está se movendo no sentido vertical. Então, a horizontal é fixa, é uma constante, x é constante. Repete a constante, deriva só a exponencial, que é o que está variando, que é o y. Quando eu repito, vai dar menos x ao quadrado, né? Menos x ao quadrado. Aqui tem um menos, tá? Eu não vou escrever não, mas tem menos x ao quadrado que eu repeti. Quando eu derivo a exponencial, que eu estou derivando em relação a y, vai dar ela mesma, só que tem o argumentozinho aqui. Aí, pela regra da cadeia, eu derivo o argumentozinho, vai dar menos 1. Lembra que tem o menos 1 aqui? Aí, menos 1 vezes menos 1 dá 1. E o menos por menos dá mais, o sinal desaparece. Tá bom? Perfeito, né? Então, essa é a derivada del 2f, del y2, da função fx ao quadrado é elevado a menos y, tá bom? E aí, tudo certinho, é só isso que a gente tem que fazer. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e não se assustem, porque é muito simples, e a gente vai precisar de derivadas de ordem 2 para a gente ver o nosso assunto principal, que é a otimização, né? A gente vai ver como variam as funções, aquela coisa de máximos e mínimos, para onde a função cresce mais, para onde ela cresce menos, e a gente quer ter um lucro maior, uma despesa menor, então a gente tem que aprender a mexer nos parâmetros, que no caso aqui são os insumos, para obter esses resultados que sejam ótimos para nós, né? E uma observação que a gente pode ver aqui, as derivadas de ordem 2 ainda são derivadas de duas variáveis, né? E aí você pode continuar derivando em relação a x e em relação a y, tá bom? Mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. Se for necessário, a gente avança um pouco mais para descobrir mais sobre a função. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.